Olá, bem-vindos a 21 Training Coaching. Lhes fala João Lassuchenski. Esse é o nosso tradicional informe diário para índices americanos e europeus, válido para esta quinta-feira, 18 de julho de 2013. Vamos aqui então com o nosso calendário econômico. Nesta quinta-feira temos algumas notícias de médio e alto impacto na Inglaterra, para uma média de ganância. Bom, essa é de hoje. Vamos aqui então no dia 18. Agora sim. Temos aqui às 5h30 da manhã vendas varejistas, semanal e mensal na Inglaterra, também comércio menor e leilão dos bônus obrigatórios de 10 anos na Espanha, 5,50. Essas seriam as notícias da Europa. Já na seção americana, temos pedidos de desemprego às 9h30 nos Estados Unidos, vendas maioristas, vendas atacadistas no Canadá, pedidos contínuos de desemprego nos Estados Unidos às 9h30, taxa de desemprego no México e às 11h declaração do Sr. Bernanke. Estas seriam as principais notícias para esta quinta-feira. Vamos começar então aqui com o nosso Standard & Poor's. Hoje um dia marcado pelas declarações do Sr. Bernanke, pero vemos que os índices realmente não tiveram muita movimentação, muita volatilidade. De fato, esperávamos mais volatilidade nesses índices americanos. Vemos que o Standard & Poor's segue respeitando a resistência no diário aqui dos 1.679 pontos, não conseguiu fazer a ruptura e poderia apresentar algum tipo de consolidação em caso de respeitar alguma correção. Primeiro suporte 1.654, se romper a primeira resistência 1.686. Entradinha em 4 horas, temos aqui múltiplos tetos, deixando aí um pavio, poderia inclusive ser o início de uma possível etapa 4 e apresentar algum tipo de correção. Estes índices americanos veremos nesta quinta como reacionarão, como será a reação dos mercados em relação às novas declarações aí do Sr. Bernanke. Vemos o Nasdaq também se comportando da mesma forma, ainda que tenha espaço no diário, poderia visitar aqui os 3.165 pontos, possível lateralidade aqui no diário. Vemos que em 4 horas um shakeout, possível shakeout, uma venda envolvente, deixando pavios aqui, consolidação, possível etapa 3. Em caso que venha fazer uma correção, poderia visitar aqui os 3.048 pontos intradia este Nasdaq. Já o Dow Jones, a mesma situação, bastante lateral no diário. Vemos que não conseguiu fazer a ruptura aqui dos 15.442. Se fizer a ruptura, poderá visitar as máximas do ano nos 15.520, porém se romper esse suporte, teria uma fluidez aí até os 15.173 pontos, poderia ser o início de uma possível etapa 3, esperando o desenvolvimento de uma etapa 4 para fazer uma correção nestes índices americanos. Já na Europa, vamos com o DAX 30, o índice de Frankfurt, Alemanha. O DAX que vemos no diário não consegue até o momento fazer a ruptura dessa zona de resistência, respeitando os 8.284, se romper poderia ir até o 8.357, porém se fizer uma correção, os 8.142 pontos poderiam ser o primeiro suporte no diário desse DAX 30. Vemos que intradia, múltiplos tetos, veremos em caso de que não confirme essa ruptura, poderia visitar aqui os 8.212 pontos, nesses níveis aqui, este DAX 30 em 4 horas, porém para vendas esperando ruptura desta média móvel 200 períodos com um pullback por debaixo, abaixo dessa média, poderíamos buscar operações vendedoras. Ainda falta bastante nesse DAX. Já o CAC 40, o índice de Paris, a mesma situação, enfrentando resistência no semanal, não consegue fazer a ruptura. No diário ainda é um possível mínimo maior, deixando uma cauda longa que poderia fazer um pivôzinho de alta para voltar a testar aqui os 3.990 pontos. Já veremos. Em caso de que faça esta ruptura, entraria em zona de fluidez. Porém, em caso de que falhe, e seja apenas uma cauda aí de absorção, poderia visitar esses níveis aqui dos 3.818 pontos. Este K40. Intradia seria importantíssimo também esperar um padrão abaixo dessa média móvel de 200, uma vez que não consegue ou não está conseguindo fazer a ruptura destas resistências aqui situadas nos 3.894. Muito bem, seguimos, vamos com o FTSE, o índice de Londres. Vemos que também não consegue fazer a ruptura dessa resistência no semanal, está em plena resistência no weekly, se romper próxima resistência nesses níveis 6.726. No diário ainda poderia ser um mínimo maior, poderia formar um pivôzinho e voltar a testar aqui os 6.562, porém se falhar,
próximo suporte 6.448. Intradia vemos também uma lateralidade, possível etapa 3. Estamos esperando que faça a ruptura dessa média móvel 200 períodos abaixo, com o máximo melhor um pivô de baixa, uma B-formation. Poderíamos buscar uma venda nesse FTSE. Vamos ver o índice australiano também, o AUS 200. Ainda temos aqui esta consolidação no marco diário, enquanto não fizer a ruptura desta zona de resistência. Não vejo possibilidades para compras. Em caso de que rompa o suporte, poderia visitar a média móvel 200 períodos no diário, aqui nos 4.868 pontos. Acima dos 5.000, poderíamos avaliar compras neste índice australiano. E no índice Nikkei, o índice japonês, vemos que também tem uma consolidação altista no diário, não tendo forças ainda para fazer o breakout. Se romper, entraria em zona fluida. Porém, também poderia fazer uma correção. Se romper essa consolidação, poderia visitar os 14.033 pontos. Bom, os índices, os americanos, estão bastante interessantes. Parece que realmente existe a possibilidade de que venha correções, existe a possibilidade real. Então vamos estar pendentes esperando uma correção mais profunda no diário, para buscar padrões intradia e assim buscar algum tipo de operação vendedora nesses índices. Porém, também são totalmente altistas, e se amanhã o Bernanke vier e dizer e falar que a política de incentivos fiscais vai continuar, alguma coisa do sentido, é bem provável que os índices sigam subindo. Muito bem, espero vocês no nosso canal Treino ao Vivo. Sou o Geógrafo Ciência, esse é o nosso informe. Um abraço e fiquem com Deus. Tchau, tchau.